Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, porque mais uma vez nós estamos aqui. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos e nós vamos nesta hora juntamente adorar ao Senhor, exaltar o nome dEle. Pai, neste momento, Senhor, nós te engrandecemos, ó Pai. Te louvamos pela tua bondade, pela tua graça que está sobre nós. E nesta hora, Senhor, junto com cada um dos meus irmãos, Pai, que estão nas suas casas, nós queremos nos unir aqui no mesmo Espírito para engrandecer a Ti, Jesus, para dizer que o Senhor é maravilhoso, para dizer que somos eternos dependentes do Senhor, ó Pai. Queremos oferecer a Ti este louvor, Pai. Receba a nossa adoração nesta hora, Jesus. Aleluia, amém, Jesus. E nós vamos declarar que as muralhas cairão, porque o poder do Senhor, Ele está vivo dentro de nós, Ele reina em nós, e nós temos clamado ao Senhor para que a graça dEle e o poder dEle se manifeste em nossa nação.
sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos declarar que Ele é o Senhor da nossa terra, que grandes coisas estão por vir, porque o nosso Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele conhece o profundo e escondido, e com Ele está a luz. E eu creio que a luz do Senhor vai raiar sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és o rei dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Em nome de Jesus. Tu és o rei dessa terra. Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Neste lugar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Eu creio, sim, Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare isso a Ele. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Derrama o seu poder, Senhor, sobre a nossa nação, Pai. Aleluias. Graça e paz, igreja. Mais uma vez estamos aqui porque precisamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Tivemos um período de louvor abençoado, mas essa palavra também vai falar ao seu coração. E eu quero agradecer ao Senhor Jesus por nos dar vida e por nos permitir estarmos agora concentrados e focados em sua palavra. Eu peço ao Senhor Jesus que ministre em cada coração e que essa palavra nos transforme e que nunca mais nós não sejamos o mesmo. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero hoje tratar um tema com você, um tema recorrente. Estamos em um momento em que existe um colapso a nível mundial e não temos certeza do que será do Brasil, não teremos certeza do que será do mundo. A certeza que nós temos é de que nunca mais seremos os mesmos, depois dessa pandemia que vem assolando e trazendo dor e tristeza e angústia ao coração de muitas pessoas. E o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele recorreu aos cristãos para que todos pudéssemos fazer um jejum a nível de Brasil, a nível nacional. E o tema dessa palavra que eu quero compartilhar com você é jejum nacional. Por quê? Diante de uma fala tão importante do nosso presidente, eu senti que era o momento de nós compartilharmos na palavra de Deus se existe coerência na fala do nosso presidente, naquilo que nós cristãos temos como convicção, se existe uma coerência bíblica para que nós possamos entender hoje de uma forma bem clara, bem objetiva, sobre o jejum nacional. Por quê? Por que precisamos atender e acatar esse pedido do nosso presidente pela nação brasileira? Por que devemos fazer um jejum em nível de nação? Qual que é a importância? Qual que é o motivo? Que impacto que isso tem no mundo espiritual? Então eu quero compartilhar com você algo muito importante. E para começar, eu queria dizer para você que o nosso presidente não é o primeiro líder que faz esse pedido. O nosso presidente não é o primeiro líder que convoca o povo para que se faça um jejum. Na palavra de Deus existem diversos exemplos de líderes, de homens de Deus, que fizeram um jejum na nação, para algum motivo, para alguma razão especial, para algum momento, foi convocado o povo de Deus para que se fizesse um jejum, e eu quero te dar alguns exemplos. Nós temos o exemplo de Neemias, no livro de Neemias capítulo 9, versículo 1, Neemias, ele junto com a nação de Israel fazem um jejum. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 3, o rei decreta um jejum a toda a nação. Inclusive a Esther também faz um jejum de 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber nada, juntamente com o povo. Em Joel também, o profeta Joel, em Joel 2, versículo 12, a palavra de Deus diz também que o profeta Joel convoca a nação de Israel para um jejum nacional.
Temos o exemplo também de Jonas, no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 5, em Nínive, todos jejuaram, inclusive o rei jejuou, e é uma atitude, é uma ação que nós vemos repetidas vezes, a ação do jejum. Mas eu quero esclarecer com vocês, por que jejuar? Qual que é a razão do jejum? Que motivo, que importância, que impacto que isso tem? Para que serve? Por que o povo de Deus, ele precisa jejuar? Que necessidade há de fazer algo assim tão importante? E por que jejuar? E eu quero te explicar por que nós devemos jejuar. Primeiro motivo no qual devemos jejuar é porque Jesus jejuava. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Jejum, ele é muito importante, porque o jejum nos fortalece espiritualmente. Jesus, ele, sendo filho de Deus, ele inicia o seu ministério fazendo jejum. Jesus, ele inicia o seu ministério porque ele sabia que ele ia enfrentar uma grande batalha, uma batalha espiritual. E Jesus, então, ele prepara o seu espírito para que ele pudesse vencer as forças malignas, os ataques de Satanás. E Jesus, então, terminando o seu jejum, Satanás vem e 3 vezes tenta Jesus. Ele vem perturbar a vida de Jesus. O nosso inimigo é Satanás, e Satanás queria perturbar Jesus. Jesus teve fome, a Bíblia diz que Jesus teve fome, e Satanás veio tentar Jesus, de acordo com a fraqueza do momento que Jesus estava passando, que era fome. Nós sabemos muito bem que quando jejuamos, a nossa carne fica fraca. Nós ficamos fracos fisicamente, mas o nosso espírito é fortalecido. Jejum nacional, quando falamos de algo nacional a nível de Brasil, estamos pensando na igreja. A igreja do Senhor Jesus sendo fortalecida para vencer as obras de Satanás, para destruir as armas do inimigo. O jejum, então, ele te fortalece e me fortalece espiritualmente. Então, quando convocamos a nação para jejuar, para orar, nós estamos falando de trazer vida espiritual sobre a nação brasileira. Estamos falando sobre combater as forças malignas no mundo espiritual, para que possamos vencer uma jornada, vencer um período onde Satanás está trazendo, sabe, queridos, devastação, miséria. O diabo, ele está aproveitando, provocando, e nós vamos então combater todas as armas de Satanás, porque precisamos ser fortalecidos espiritualmente. O segundo motivo pelo qual devemos jejuar é porque em Mateus 6,16 diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer os homens que jejuam. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 16. É muito importante, porque o jejum é uma atitude que nós não fazemos para mostrar para as pessoas. O nosso presidente convocou o Brasil para essa atitude. Logo, toda a nação brasileira teve ciência de que é para fazer jejum. E esse jejum não é para nós impactarmos o mundo, porque nós estamos jejuando. Esse mundo não é para mudar aqueles que não conhecem a Jesus com a atitude que temos. Ou seja, precisamos mostrar que estamos em jejum. Isso tem que ser o rótulo da igreja, para que as pessoas vejam, o povo cristão está fazendo jejum. Não, é uma atitude que nós como cristãos temos que fazer, mas Jesus, ele ensina que nós não temos que ser como os hipócritas, que fazemos isso para mostrar, que fazemos isso para aparecer, que fazemos isso para sermos notados, que fazemos isso em apoio ao presidente, porque afinal de contas o presidente pediu, então nós vamos fazer. E hoje tudo é publicado, tudo é mostrado, tudo é notado, todas as coisas estão evidentes hoje. Nós não estamos jejuando para aparecer, não estamos jejuando para mostrar para o mundo, estamos jejuando porque quando jejuamos, mudamos quem somos, e porque mudamos quem somos, a igreja muda, e se a igreja muda,
a vontade de Satanás sobre a igreja é sucumbir à vontade de Deus. E nós, como igreja, tomamos a autoridade do mundo das trevas e assumimos essa autoridade pelo poder de Deus. Então Jesus, ele nos ensina: o jejum é ao Senhor e não aos homens. Jesus, ele deixa muito claro que o jejum é para Ele, e o jejum é para o Senhor. E nós não precisamos mostrar, não precisamos aparecer, não precisamos deixar em evidência, porque esse jejum, ele deve ser algo do nosso interior. O próprio Jesus disse: quando vocês forem orar, entra para o seu quarto e fecha a porta. Intimidade com Deus. Jejum é algo de intimidade, é algo no secreto, é algo para ser guardado dentro do seu coração. E o último motivo, pelo qual devemos jejuar por nossa nação, porque Jesus, em Marcos capítulo 9, 29, Jesus diz: respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, por que devemos jejuar pela nação brasileira? Por que devemos entrar nessa guerra? Porque lutamos com as trevas. E quando nós lutamos com as trevas, só existe uma maneira de vencermos, que é através do jejum e da oração. O Jesus, ele nos ensina que para nós lutarmos contra as armas de Satanás, devemos entender que é necessário dedicarmos jejum, fazermos jejum, entrarmos em um campo chamado oração, para que vençamos essas batalhas que estão sendo colocadas diante de nós. Sabemos que o Brasil é um Brasil do carnaval. Sabemos que o Brasil é um país da imoralidade. Sabemos que o Brasil é um país da corrupção, do roubo, da mentira. Sabemos que o Brasil, ele tem superado em muito, os pecados de Sodoma e Gomorra. Sabemos muito bem que o Brasil, ele tem caminhado por um caminho que não é um caminho de paz, mas é um caminho de morte. E o jejum, ele tem esse poder. A igreja, quando jejua, levantando na nação unida, forte, nós temos o poder de entrar no mundo das trevas e desfazer as obras de Satanás. É por essa razão, essas 3 razões, que nós precisamos jejuar. Pastor Arley, qual que é o significado do jejum? Como eu devo fazer o jejum, Pastor Arley? Qual que é o significado dele? Tá bom, eu vou jejuar por essas 3 razões. Eu jejuo para me fortalecer espiritualmente. Eu jejuo porque eu faço um jejum ao Senhor e não aos homens. Eu luto com as trevas para que eu possa vencer por meio do jejum e oração. Mas como que eu jejuo? Qual que é o significado do jejum? Para começar, querido, você que me ouve, o jejum é a privação total ou parcial de alimentos durante um determinado período. E existem 3 tipos de jejum que nós podemos fazer. O primeiro jejum que nós podemos fazer é chamado de jejum parcial. E temos um exemplo na palavra que foi Daniel. A Bíblia diz que por 3 semanas, 21 dias, Daniel jejuou. Daniel orava 3 vezes por dia. E Daniel, ele não comia dos manjares do rei. Ele não comia dos manjares do rei. Daniel, ele apenas se privava dos manjares do rei, mas ele não comia o que era oferecido para ele. Ele comia outros tipos de alimentos. E durante 21 dias ele orava. Esse jejum é o parcial. Eu já fiz. A Igreja Batista do Sevilha B já fez jejum assim por 21 dias. Teve pessoas que fizeram por 40 dias. Jejum parcial, comia frutas, legumes, suco, mas não comia carne e outros tipos de alimento, privando em partes de determinados alimentos. Jejum parcial. Existe um jejum normal. Quem é que fez o jejum normal? Jesus. Jesus, ele fez jejum normal. Sabe por quantos dias? 40 dias. E nesse período Jesus, ele tomava apenas água. É o jejum normal. Nós já fizemos jejuns assim também, não de 40 dias, mas já fizemos jejum em que bebemos apenas água. E o jejum que vamos fazer nesse sábado para domingo é um jejum normal, ou seja, vamos ficar de meia-noite até meio-dia tomando apenas líquido, apenas água.
jejum normal. E teve um jejum, que é o jejum total. O jejum total é o jejum que Esther fez em prol da nação dela, para que ela tivesse uma reunião, uma conversa com o rei. E ela pediu para que as suas servas, para que o povo de Israel entrasse nesse jejum com ela. E eles ficaram sem comer e sem beber nada por 3 dias. Então o jejum é isso. Os judeus, eles consideram o jejum como a melhor maneira de se humilhar perante Deus. De humilhar significa o quê? De dobrar-se diante do Senhor, de reconhecer a majestade dele, de eliminar toda a força humana e reconhecer que em nós precisa operar a força do Espírito Santo. O jejum é uma forma de adorar a Deus e nós desenvolvermos o ouvido do coração, que é ouvir a Deus. O jejum então é uma forma de adoração, onde nós podemos, sabe, queridos, nos ocultar das vozes do mundo para entendermos a voz de Deus que quer falar conosco. Esse período de jejum não é um jejum por um acaso. Sabe, queridos, e o ponto número 3 que eu quero abordar com você aqui: como deve ser o período em que estou de jejum, ou o que eu faço durante o período em que eu estou em jejum. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4, narra algo muito importante. Diz o seguinte: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Aqui se encontra um rei que era a autoridade máxima da nação de Israel. Assim como o nosso presidente é a autoridade máxima, aqui se encontrava Josafá como autoridade máxima. E Josafá e a nação de Israel estava comprometida, estava sendo perseguida. E a Bíblia diz que Josafá, ele teve medo daquela situação que estava para acontecer na nação de Israel. Assim como o Jair Messias Bolsonaro, ele está preocupado com a situação econômica, a situação política, a situação das pessoas, o que vai ser. Então Josafá, ele fez algo muito importante, e o nosso presidente também fez algo muito importante. A Bíblia diz que Josafá, ele convoca toda a nação para a oração. Ele convoca toda a nação para oração e para jejum. E essa é uma atitude de um rei muito importante. Nós sabemos que historicamente o Brasil foi um país antropocêntrico, ou seja, foi um país que todos os presidentes eleitos governavam o país de acordo com o que eles pensavam, de acordo com o que eles achavam e não de acordo com a vontade de Deus. Mas essas eleições foram eleições diferentes. A igreja está apoiando o nosso presidente. O nosso presidente fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. E agora o Espírito Santo de Deus usa o nosso presidente, impele o nosso presidente a pedir o socorro, porque o salmista Davi diz: de onde me virá o socorro? E nós entendemos, o nosso presidente está entendendo que o nosso socorro vem somente do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. E Josafá, ele entendeu, e a Bíblia diz que ele pôs-se a buscar o Senhor, e ele apregou um jejum em toda Judá, e todos entraram nesse propósito, e todos pediram socorro pelo Senhor. No período de jejum, queridos, é muito importante, porque o jejum, ele é sempre acompanhado de oração. O jejum não é algo para eu e você passarmos fome. O jejum, ele é um processo importante na vida do cristão. Ele é um processo na vida da nação. Nesse momento propício que Deus levantou para nós como igreja, nós vamos jejuar de meia-noite de sábado para domingo, até meia-noite no domingo. Existe um relógio de oração e é necessário que nós sigamos alguns requisitos. Josafá, ele faz uma oração muito importante, que é a dica para eu e você, nesse período de consagração nacional,
nesse período de unidade da igreja, nós fazermos a mesma oração que Josafá fez, pontuando os mesmos detalhes que ele pontuou, como uma oração específica de nós como igreja do Senhor, nos posicionarmos e fazermos a mesma coisa que Josafá fez. É interessante que Josafá, queridos, no versículo 6 de 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá, ele entende que é necessário, queridos, estabelecer adoração e louvor ao Senhor, e reconhecer o poder da providência que vem de Deus. Todo louvor deve ser dado ao Senhor. E disse Josafá: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Josafá então ele recorre ao Senhor, ele exalta o nome do Senhor, ele declara que ninguém pode ir contra o Senhor, ele domina, o Senhor quem domina sobre todos os reinos dos povos, é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. É o momento de nós adorarmos ao Senhor, é o momento de nós louvarmos ao Senhor, porque por mais que os governos estão buscando solução, por mais que os países estão tentando encontrar cura, por mais que a ciência está evoluindo, todo o domínio, toda a força provém do Senhor, e Josafá reconhece isso. E nós como igreja, durante esse período de oração, queridos, precisamos estabelecer um tempo de adoração, um tempo de louvor, reconhecendo que se o Senhor quiser, tudo vai mudar, se o Senhor quiser, tudo vai passar, se concordar, as coisas voltarão ao normal, mas todas as coisas estão nas mãos do Senhor, e Ele faz o que Ele bem entender, porque o Senhor, Ele tem um motivo em todas as coisas. A segunda coisa que a oração de Josafá faz, nos ensina que por meio da fé e a inteira confiança nas promessas de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é guiada pela palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe, o que nos mantém de pé é quando nós entendemos que nós estamos seguros nos braços do Senhor. Nós temos que entender que não vai nos faltar coisa alguma, porque o Senhor nos dá o pão de cada dia. Nós temos que entender que nós estamos seguros, e nós como povo de Deus, estamos seguros porque entendemos que somos filhos de Deus, e nós nos posicionamos assim como esse povo. A Bíblia diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Judá entendeu que existia uma palavra profética do rei, que existia uma liderança que era temente a Deus, que existia uma liderança não antropocêntrica, mas teocêntrica, que colocava Deus no centro das coisas. E quando a nossa autoridade coloca Deus em primeiro lugar, podemos seguir a direção, podemos seguir confiando, porque existe uma promessa de Deus sobre nós que somos filhos dele, e não vai nos faltar nenhum, nada, porque a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está com você. Davi passou por tantos maus momentos, mas o Senhor estava com ele. Paulo passou por tantos maus momentos, mas o Senhor estava com ele. Nós estamos atravessando momentos incertos, mas o Senhor está conosco. Nós precisamos permanecer firmes na fé, confiando que Deus é conosco. Outra coisa que a oração de Josafá nos ensina, a oração dele nos ensina que o templo era o símbolo da verdadeira adoração do povo. Sabe, queridos, aqui no versículo 5, Josafá fala que, a Bíblia fala que Josafá, ele pôs de pé na congregação, ele foi para a congregação. Sabe, queridos, no versículo 8 e 9 fala que eles começaram a orar, fala que eles começaram a se posicionar, diz o seguinte: habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aqui fala que o povo, ele tinha o templo
como esse símbolo da verdadeira adoração do povo. Josafá correu para o templo, o povo foi para o templo, e eu quero perguntar para você, estamos em um país livre, e nenhum de nós estamos podendo vir ao templo adorar ao Senhor. A casa de Deus é um símbolo para nós de adoração, de louvor. E muitos estão sentindo falta desse momento de culto ao Senhor. Crianças estão sentindo falta, adultos estão sentindo falta, pessoas estão querendo vir para a casa do Senhor e não podem vir. Mas você agora tem o privilégio, querido, de estabelecer na sua casa um altar de adoração ao Senhor. Você tem o privilégio agora de unir com a sua família, desacelerar a sua vida e começar a buscar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, clamando ao Senhor. Senhor, mude a nação, mude a história da nossa nação, faz as coisas voltarem ao normal, Senhor. Traz saúde espiritual sobre a minha nação, traz mudança, Senhor, sobre a minha nação. Temos agora a oportunidade, queridos, de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de uma forma pura, de uma forma natural, entregando os nossos corações ao Senhor. Muitos vinham à casa de Deus por uma obrigação, somente porque o líder chamava para vir, eu vou ir, porque eu não tinha nada para fazer no domingo. Agora você pode entender, adoração é algo que vem do nosso coração, é uma necessidade. Adoração, ela não é algo exclusivo da quarta-feira, adoração não é algo exclusivo do domingo, adoração é algo que eu e você precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Mas nesse final de semana em especial, nós vamos clamar um jejum ao Senhor, clamar oração ao Senhor, e nós vamos colocar, sabe, o nome do Senhor sobre essa nação. Senhor, por muitos anos essa nação foi governada, sabe, Senhor, pelo homem, mas agora essa nação é governada por tuas mãos, essa nação é governada por ti, essa nação é dirigida pelos teus braços, Senhor. É um tempo de nós darmos louvor e adorar ao nome do Senhor. Outra causa que a oração de Josafá nos ensina, queridos, a oração de Josafá no versículo 10 e 11 de 2 Crônicas capítulo 20 nos ensina que há uma revelação da causa, a causa injusta dos seus adversários. Nós somos injustiçados nessa nação, as pessoas corretas pagam um pato nessa nação. Existe um ditado nessa nação que é melhor ser errado, porque o errado é que se dá bem aqui. Os nossos inimigos é que até agora tiraram vantagem. Os nossos inimigos até agora é que tiraram essa vantagem, ganhando dinheiro, explorando o povo, levando as pessoas à miséria, roubando, fazendo com que essa nação se perdesse, se corrompesse. Mas agora, sabe, queridos, é hora de nós pedirmos ao Senhor para que Deus exponha o pecado da nação, para que Deus ele exponha a sujeira dessa nação, para que Deus ele traga à tona tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que é escondido, tudo aquilo que precisa de luz. É um momento, Deus está nos dando um momento que nunca tivemos, de orar para que os pecados dessa nação sejam limpos. Sabe, queridos, era muito comum, o profeta Joel, ele falava assim, olha, no capítulo 2 de Joel, fala assim, olha, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque quando o povo no Antigo Testamento fazia jejum, era muito comum eles rasgarem a roupa em sinal de luto. Mas não é o momento de nós rasgarmos a roupa, é o momento de nós rasgarmos o nosso coração. O jejum no Antigo Testamento, nós vimos Davi jejuando com pranto, com lamento, chorando. Nós vemos aqui Joel com pranto, lamento, chorando. Nós vemos as pessoas, sabe, no Antigo Testamento, a Esther, quando ela convocou o povo chorando, lamentando, rasgando as suas roupas, jogando cinza na cabeça. Sabe por quê? Porque o jejum é algo muito sério. O jejum significa confessar os pecados da nação como se fossem os meus pecados, arrepender pelos pecados da nação como se eu estivesse arrependendo dos meus pecados. É dizer ao Senhor, Senhor Jesus, perdoa os pecados da nação, perdoa, Senhor, porque essa nação durante muito tempo explorou e humilhou pessoas, roubando, tirando dos pobres para dar aos ricos, e eu confesso ao Senhor esse pecado, Jesus, chorando, me arrependendo.
por causa do pecado dessa nação. Senhor Jesus, eu me arrependo, eu confesso o pecado dessa nação, Pai, porque ela se prostitui, jovens se prostituindo, jovens se usando drogas, jovens fazendo o que não devem, pessoas indo para o carnaval, vendendo os seus corpos a Satanás, entregando a sua vida ao diabo, pessoas que se consagram a demônios, pessoas que fazem tantas coisas. Senhor, eu confesso o pecado dessas pessoas como se fossem os meus pecados. É um momento oportuno, porque Deus, Ele vai revelar a causa injusta dos nossos adversários. Sabe, queridos, pessoas profanaram o nome de Jesus, pessoas fizeram o que era mal diante do nome de Jesus aí nesses carnavais. Você sabe do que eu estou falando. Quantas e quantas pessoas estão frias espiritualmente. Estamos vivendo a igreja de Apocalipse nesses últimos dias, queridos. Uma igreja fria, uma igreja distante do amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. E a única maneira de voltarmos ao primeiro amor é nos arrependendo dos pecados, dos nossos pecados e dos pecados da nossa nação. Eis aí a importância do jejum nacional. O jejum nacional não é para nós, mas é em prol da nação. Não é algo só para mim, mas é quando eu tiro os olhos de mim, eu tiro os olhos da minha igreja para olhar para a minha nação, para o meu povo, para a minha terra, confessando os pecados, os crimes, tudo aquilo que foi cometido, que trouxe maldição, que trouxe vergonha, que trouxe escândalo para a minha nação. Tudo isso é motivo, queridos, de nós nos arrependermos e rasgarmos o nosso coração. E por último, a fé, a oração de Josafá nos mostra que nesse período de jejum devemos demonstrar certeza de fé, dependência absoluta de Deus, que é de quem nós esperamos o socorro. O socorro só vem do Senhor. Josafá, no versículo 12, ele disse: nosso Deus, não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão em ti. Josafá sabia, queridos, que pela força dele, Josafá sabia que por ele, pelo exército dele, por aquilo que ele tinha, os recursos que ele tinha, ele não seria capaz de vencer os inimigos. Nós também, diante do Brasil que temos, diante dos governantes que temos, diante da política que temos, diante de um mundo perverso que temos, quando olhamos para essa situação, Senhor, fazemos como Josafá. Senhor, não é possível. Senhor, é uma grande multidão. Senhor, maiores são aqueles que estão no mundo e que dominam esse mundo do que nós. Mas sabe de uma coisa, queridos? Os nossos olhos devem estar no Senhor. A nossa confiança deve estar no Senhor, porque o socorro vem dele. E por último, o jejum nacional representa a unidade da igreja em prol da vitória da nação. A Bíblia diz no versículo 13: Judá, todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Sabe, queridos, a igreja precisa ser unida de verdade. Esse propósito de jejuar, de orar pelo país, pela nossa nação, não é algo apenas dos pastores, não é algo apenas de líderes de célula, não é algo apenas dos presbíteros, não é algo para a igreja. A Bíblia diz que no versículo 13, que também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos, todos estavam em pé diante da congregação, todos participaram daquele momento importante. É um momento importante. A Bíblia diz que o reino dividido, ele não subsiste. A igreja do Senhor Jesus, ela não pode ser dividida. Nós não podemos ser divididos por partidarismo político. Nesse momento muitos falam assim: puxa vida, eu não vou fazer porque eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Queridos, não é o momento de nós discutirmos política. É o momento de nós colocarmos a política, colocarmos a nossa nação diante do Senhor. É o momento de nós colocarmos Deus como centro. É momento de nós colocarmos o Senhor como o governante dessa nação. E quando isso acontece, a vitória é certa. E para eu encerrar com você, a Bíblia diz
e diz: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu quero dizer para você, e diz, ó Brasil, e diz, ó Ribeirão das Neves, e diz, ó Minas Gerais, és tu, ó rei Jair Messias Bolsonaro, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, por causa desta epidemia, por causa dos problemas, por causa das perseguições que têm vindo sobre o Senhor, por causa das situações que têm vindo contra o Brasil, porque o Senhor, presidente, quer colocar as coisas no devido lugar, o Senhor quer trazer honestidade, o Senhor quer fazer justiça, mas o Senhor diz, a Bíblia diz, queridos, a Bíblia diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, esta peleja é do Senhor. Deus, ele sempre foi solícito em atender a necessidade de nós como povo de Deus. E eu queria dizer para vocês em 2 Crônicas 7,14, é um versículo para nós declararmos e nós levantarmos como um decreto sobre a nossa nação: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós, como povo de Deus, precisamos entender a importância do jejum nacional. O jejum nacional é para sarar o nosso coração, sarar o coração da igreja do Senhor Jesus, para que essa terra, para que essa nação, para que o Brasil não fique fora dos trilhos, não ande nos trilhos do mundo, mas ande na perfeita vontade de Deus. Eu quero fazer uma oração por você, e porque eu quero fazer uma oração pelo Brasil, eu quero que você junto comigo, ajude-me a orar pelo nosso presidente, pelo Brasil, por esse momento difícil, por nossa nação. Estenda suas mãos aos céus e vamos orar. Vamos decretar uma palavra de vitória, assim como Josafá decretou aqui. Nós vamos decretar também. Nós vamos dizer que essa peleja não é nossa, mas essa peleja, ela é do Senhor. Senhor, nós como filhos de Deus, como teus servos aqui nessa terra, seguindo as orientações da tua palavra, Pai, nós nos consagramos a Ti, em jejum e oração como igreja do Senhor. Queremos nessa hora, Jesus, nos colocar diante da tua presença, pedir que o Senhor nos guie nesse momento que a autoridade do Brasil, que o nosso presidente solicitou, pediu, para que nós como igreja nos posicionássemos e orássemos, e nós aqui representando, Senhor, o presidente do Brasil, nós clamamos por esta nação, nós clamamos ao Senhor pelo nosso Brasil, pedimos ao Senhor Jesus que o teu sangue esteja sobre os 4 cantos dessa terra, a norte, a sul, a leste, a oeste, que o teu sangue seja derramado. Senhor Jesus, nós repreendemos todo o poder das trevas, todo o poder de Satanás, nós anulamos contra essa nação, nós confessamos os pecados dessa nação, a prostituição, as impurezas, Deus, os roubos, Senhor Jesus, toda espécie de pecado, Deus, que tem estabelecido nessa nação, as obras de feitiçarias, as rebeldias, Senhor Jesus, as manipulações sociais, tudo aquilo que vem tentado destruir a ação do Senhor, a corrupção dentro das próprias igrejas, cristãos que dão mau testemunho, homens e mulheres que têm se perdido. Senhor Jesus, nós oramos, pedimos perdão pelos pecados da nossa nação, pedimos ao Senhor, Pai, que o teu sangue venha sobre a tua igreja, que cristãos se arrependam dos pecados e que coloque as suas vidas, Deus, no centro da vontade do Senhor. Deus, que a família se una, em prol de orar pela nossa nação, para que haja restauração completa, para que haja vida sobre a nossa nação. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de miséria sobre essa nação, tudo aquilo que enfraquece a economia, tudo aquilo que enfraquece
enfraquece a educação, tudo aquilo que enfraquece, Senhor, a cultura do nosso país, tudo aquilo que gera escândalo, todo espírito, Senhor Jesus, que tem trago todo tipo de perversão moral nessa nação, nós repreendemos, nós renunciamos e pedimos o Senhor, Jesus, guarda o nosso presidente, guarda os nossos governadores, senadores, guarda, Senhor Jesus, todos os prefeitos, guarda, Senhor Jesus, todos os homens e mulheres que estão na esfera política. Pedimos o Senhor, assuma o controle dessa nação, assuma o governo desse país, assuma a direção desse país, Senhor. Te pedimos, ó Pai, nós como igreja clamamos ao Senhor, pedimos perdão pelos pecados da nossa nação, pedimos perdão, Senhor, pedimos que o Senhor seja exaltado, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado e que essa nação reconheça que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é louvado, que só o Senhor é digno de toda honra, só o Senhor é digno de toda glória. Exaltado seja o nome de Jesus. Deus, que os povos se dobrem diante do Senhor, que todo joelho se dobre diante da tua presença, que reconheçamos que só o Senhor pode mudar essa nação, só o Senhor pode fazer a diferença, só o Senhor pode trazer a luz de que esse mundo precisa. Clamamos ao Senhor, Pai, clamamos ao Senhor que venha um novo tempo sobre esse país, que venha um novo tempo sobre essa nação, que venha um novo tempo sobre a igreja do Senhor, que venha um novo tempo sobre as famílias, que venha um novo tempo de endireitarmos os nossos passos, firmarmos as nossas pernas diante da tua presença. Levanta-nos como uma igreja forte, Deus, e que sejamos livres das mãos de Satanás, que sejamos livres, Senhor, porque a nossa peleja, ela não é nossa, a peleja não é nossa, mas a peleja é do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre nós, e que haja uma mudança perpétua na nossa vida e na nossa nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, convence essa nação, traz uma mudança permanente em nossos corações. Queridos, eu queria ficar muito mais tempo aqui com você. Quem me dera se eu tivesse com você, junto com vocês, aqui presente de corpo físico. Mas eu quero que você permaneça orando pela sua nação todos os dias, orando pelo seu presidente, repreendendo as forças malignas. O Senhor é quem vence as batalhas, Ele é o Senhor dos exércitos, é o Senhor que é o Senhor dos exércitos, e nós temos o Senhor, esse Senhor conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Em nome de Jesus.